ficar sem comer. Se você não fizer oração, vai ser simplesmente palavras que muitas vezes são bonitas. E se você não fizer ler a Bíblia, vai ser só você olhar para mais um livro, com uma leitura qualquer, que é você ter relacionamento, diálogo, encontros com Deus. Mas encontros não são cultos que você tem que frequentar ou eventos, isso faz parte. Mas encontro com Deus é todo dia. Porque é muito esquisito, né? Você pensa bem hoje, eu estou aqui do lado do presbítero Wesley, eu estou aqui do lado dele e falo, Wesley, vamos fazer uma reunião agora? Vamos nos encontrar agora, mas eu já estou aqui do lado dele. Existe um Espírito Santo que habita em você. Ok? Se ele habita em você, você tem a oportunidade de se encontrar com ele todo dia, todo instante. Isso é o que a irmã Wagner até falou. Isso aí é que nos eleva de nível. É quando você sai do nível iniciante e vai para o próximo. O crente que sabe se santificar é aquele que jejua, sim, é aquele que ora, é aquele que lê a palavra, mas é aquele que todo dia tem um encontro com o Altíssimo. Só que olha que coisa, muitas vezes nós não entendemos muito bem esse encontro. O texto que nós lemos, Deus tinha um encontro. Na tradução hebraica, dá para entender que esse encontro, ele se repetia. Então, Deus tinha um encontro com Adão, aonde ele sempre vinha, num determinado horário, essa viração do dia aí, a faixa das 18 horas, né? Para perguntar a Adão como é que foi o dia, o que ele fez, o que estava acontecendo. Se você olhar na Bíblia como um todo, você vai ver que Deus é um Deus de encontros. Quando Deus queria tratar com Moisés, ia no monte, o encontro era no monte. Então ia lá, reunia com ele, passava algumas orientações, tinha sempre algo ali para decidir. Existem vários encontros relatados na Bíblia, que muitos deles foram iniciativas de Deus. Lembra de Abraão? Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus chega a ele e marca o encontro com ele e começa a apresentar para ele o projeto que ele tinha para a vida dele. Mas olha que coisa, Deus tinha um encontro cotidiano com Adão. Eu fico imaginando a mente de Adão, como ele deve ter refletido, porque todos os dias Deus conversava com ele. E aquilo era, todo dia era uma conversa, todo dia era um diálogo, todo dia Deus estava ali. Deus não falta encontro com você, querido. Deus, ele é fiel. Mas teve um dia que isso se rompeu. Teve um dia que Adão faltou o encontro. Teve um dia que Deus chegou lá, no horário combinado, e ele disse: Adão, onde estás? Naquele dia, Adão não estava no lugar que normalmente ele estaria. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de continuar. Eu tenho certeza que tem pessoas que já tiveram encontros profundos com Deus. E momentos de intimidade com Deus. Pessoas que ouviam a voz de Deus. Mas por causa de uma determinada situação, passaram a não estar mais se encontrando com Ele. Pessoas que muitas vezes não valorizaram tanto esses encontros. Eu imagino a mente de Adão, depois que aconteceu tudo, e ele deve ter pensado assim: poxa, como estou com saudade, quando naquele momento havia um encontro, e que Deus perguntava os detalhes da minha vida, o
que eu fiz naquele dia. Apesar de Deus ainda ser um Deus de encontros, aquele tipo de encontro não ocorreu mais. Porque Adão foi expulso do paraíso. E aquele encontro não ocorreu mais. Agora observa uma coisa. Pensa comigo. Adão não tinha nenhum motivo para reclamar das situações que ele estava vivendo. Olha bem, Adão morava onde? No paraíso, irmão. No melhor lugar que existia. Não tinha poluição, ele não precisava, não tinha nem que trabalhar. O trabalho que ele tinha não era ligado a um salário. Ele tinha que trabalhar porque Deus deu a ele uma ocupação. Mas ele não é obrigado mais a sustentar. Ele não tinha essa obrigação. Ele não tinha nenhum problema que nós temos hoje de saúde. Eu acredito que Adão devia ser um cara sarado, bonito. Eva também, né? Não devia ter gordurinha, não tinha gordura saturada para comer naquela época, irmão. Então eles estavam no melhor lugar. Ele não podia reclamar das atividades que Deus deu para ele. Dava nome nos bichos, passava o dia. Não podia reclamar de que, como muitas vezes nós reclamamos do patrão. Algumas pessoas, né? Eu não aguento mais meu patrão. Aquele atribulado. Porque Adão tinha o melhor patrão, era Deus. Ele não podia reclamar do cônjuge. Meu esposo não me tira da bênção. Minha esposa tira da bênção. Irmãos, ele tinha uma mulher, ele não tinha nem sogra, irmão. Você está entendendo? Ele não tinha nem sogra. A mulher de Adão, Deus fez para ele mesmo. Então ele estava no melhor lugar, tinha o melhor trabalho, tinha o melhor patrão, tinha o melhor cônjuge. E eu pergunto a você, a condição humana era favorável. Mas uma coisa que eu aprendo com isso, é que não é o lugar, não são as pessoas, não são o meu trabalho, não é o meu cônjuge que me faz se encontrar com Deus. O que impede de me encontrar com Deus é o pecado. Porque você vê na Bíblia exemplos opostos, quer ver? Daniel capítulo 3, Sadraque, Misaque e Abidnego. Eles estavam sendo provados ali com relação a Nabucodonosor, que queria que eles adorassem eles não quiseram, foram punidos e foram para onde? Para a fornalha no fogo ardente. Eu pergunto a você, e aí? E aí que Deus naquele dia resolveu marcar o encontro com os 3 dentro da fornalha. E apareceu o 4º homem lá dentro. Não importa se a situação está difícil, não importa se o local que você está, tanto no trabalho, na escola, no seu lar, está complicado, relação com o cônjuge não está boa, não tem problema, se Deus quiser, Ele vai fazer um encontro sobrenatural com você, amém? Veja outro exemplo do próprio Daniel lá na cova dos leões. Estava Daniel e os leões. E aí? Você muitas vezes já se sentiu assim, acuado? Senhor, está sem solução. Eu olho para um lado, vejo um leão, problema. Eu olho para o outro lado, vejo outro leão, outro problema. Mas naquele dia, Deus resolveu se encontrar com Daniel na cova dos leões. E foi lá e deu livramento. Então, nada impede você de ter um encontro com Deus, a não ser você mesmo, a não ser o pecado. Então eu imagino a sensação que Adão deve ter sentido por não mais poder viver
se encontrando com Deus daquela forma. E aí você observa que o que Deus queria, na verdade, para Adão naquele momento, e aí eu quero abrir um parênteses antes de continuar, é o seguinte, querido, muitas vezes nós gostamos de usar a nossa voz com Deus. Pedimos. Rapaz, não tem pessoa mais pidão na face da terra do que crente. Nós pedimos. Mas, na verdade, o grande propósito de Deus é que Ele quer que nós o ouçamos, ou ouvimos. Né? Sou ruim de português para falar certo. Deus quer que você pare um instante para ouvir que Ele quer falar com você. Deus que Ele quer que você tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle. Para poder Ele chegar para você e falar assim, Ricardo, onde você está, Ricardo? Senhor, eu estou aqui. Deus, Ele quer oportunidades, e Ele cria isso, a gente vai falar daqui a pouco, Ele cria oportunidades para que você possa ouvir a voz dEle. Mas nós estamos a gente falando de, eu vou pegar o veio que a irmã me deu aqui, desse negócio de jogar de fase. Nós precisamos ser crentes mais maduros. Não podemos ser só naquele beabá, né? Eu só me relaciono com Deus quando eu vou daquele culto. Eu lembro que uma vez eu assisti uma mensagem de um pastor, foi maravilhosa a mensagem, como várias outras que eu já ouvi, mas aquela foi sensível. E acabou o culto, nós estávamos alegres, e um irmão chegou para mim e falou assim, pois é, amado, com uma mensagem dessa eu não preciso mais vir na igreja essa semana. Já é mensagem para eu ficar 2 semanas. Eu falei, companheiro, na verdade é o contrário. É esse tipo de mensagem que vai fazer com que amanhã eu queira mais. E aí eu vou me colocar no joelho e vou pedir, Senhor, fala mais. Nós não podemos ser só oportunistas de uma vez por semana. Tudo bem que vai acontecer. Eu tenho um problema de estar aqui durante a semana. Eu falo isso com o pastor André o tempo inteiro. Que meu trabalho, às vezes eu estou ouvindo, o telefone toca, eu tenho que parar, ir para o escritório, ligar um computador, fazer alguma coisa, chamar alguém da minha equipe. Às vezes acontecem incidentes no sábado, no domingo. Quem trabalha com tecnologia da informação é um problema, irmão. Mas a gente está falando de encontro com Deus no lugar que Deus determinou hoje. Naquele dia, o paraíso era o Éden. Sabe onde é o paraíso hoje? É o seu quarto. É quando você, no oculto e no secreto, palavras de Jesus sobre isso. Então nós precisamos ir para frente, precisamos ver que Deus Ele quer ir além, que nós não podemos usar outros elementos como desculpa para não ouvir a voz de Deus. Não ouço a voz de Deus, porque a minha esposa não se converteu e ela me dá muito trabalho. Eu não ouço a voz de Deus porque meu marido não me dá atenção e eu não consigo me concentrar. Eu não ouço a voz de Deus porque o meu emprego eu estou ganhando pouco. Muitas vezes você se percebe que você não está ouvindo a voz de Deus. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim, crente, e falou, a igreja dos últimos dias está tão fria. Foi essas palavras dele. E passou uns dias, eu conversando com ele, eu estou fazendo uns trabalhos na empresa, eu não estou emitindo nota fiscal, porque não sei o quê. Eu falei, irmão, sabe por que você está sonegando imposto aí? É por isso que Deus não fala, porque Deus não fala quando você está com negociata, com jeitinho, com esquema, Deus não está falando com você e você fala que a igreja está fria. Não, querido, a igreja está quente. O Espírito Santo está vivo. A Bíblia diz que nos últimos dias, os nossos jovens terão sonhos, visões, línguas. O Espírito Santo ele está habitando em você. Mas você não vai conseguir ter um encontro com Ele se você está errado. Se você está devendo um irmão e não paga. Se você está maltratando seu cônjuge. Entenda, se você não está ouvindo a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus, eu queria que um irmão viesse, colocasse a mão na minha cabeça, falasse em línguas,
Um profeta falasse comigo. Você lembra de Eliseu? Você vê lá que a Amã virou, como eu gostaria que o profeta viesse, colocasse a mão em mim. Eliseu falou, não, só vai lá e lava no Rio de Jordão. Querido, tem coisas que você tem que fazer. Se purifica, se apresenta diante de Deus como necessitado, carente, pecador, confessa seus pecados, se apresenta diante de Deus, coloca a sua vida no altar. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver certo, Deus vai se encontrar com você e você vai ouvir a voz dele. Porque isso é que nos faz ir para a fase seguinte. É isso que nos faz nos aperfeiçoar. Você tem à sua disposição a Bíblia aí, a palavra de Deus. Eu queria tanto que Deus falasse, mas você não lê a Bíblia. Você precisa ler a palavra, querido. Deus fala. E Deus fala quando você está lendo, e outra coisa. Aí assim, tem gente que fala que eu sou meio doido no que eu vou dizer. Mas toda vez que eu paro para ler a Bíblia, e que eu começo a me envolver com a leitura, irmãos, é o sobrenatural, é igual quando o martelo do Thor, você lembra que ele levanta assim, e as nuvens começam a fazer? É igual a Bíblia, você começa a ler, aí o Espírito Santo começa a mover alguma coisa, você está concentrado aqui, ele vai lá no seu trabalho, move alguma coisa, você está concentrado aqui, ele vai lá no seu lar, move alguma coisa, e a coisa vai acontecendo, porque a Bíblia, sem o encontro com Deus, é um livro qualquer, mas quando está com Deus no assunto, isso é sobrenatural. Leitura da palavra é coisa fantástica. Quem tem experiência na leitura, quando você está lendo com Deus, e o Espírito Santo vem e fala com você, isso é ouvir a voz de Deus. Isso é sair do iniciante. E aí veja só, Adão, ele sofreu as consequências disso, sofreu, querido. Depois que Adão errou, olha algumas coisas que aconteceram. Primeiro, Adão começou a ter problema financeiro. Teve que trabalhar, querido. Tinha que trabalhar, tinha que lavrar a terra, ia sentir cansaço. Ele não precisava de nada disso. Mas o pecado tem consequência, querido. O pecado, além de impedir com que você ouça a voz de Deus, que o pecado aí tem uma consequência espiritual, ela tem consequência aqui também, querido. Às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, mas você está pecando, e outras coisas não estão dando certo, aí você culpa a Deus. Senhor, me abandonou. Não abandonou não, querido. Deus está da mesma prontidão para falar com você. Ele está disponível no lugar, assim como ele estava com Adão. Ele chegou lá, no lugar combinado. O combinado de Deus com você é o seguinte: você não precisa mais de intermediário, porque Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, para que você pudesse falar com Ele. Então, se esse combinado está ainda valendo, a qualquer momento você pode falar com Ele, só que você não está cumprindo o combinado. Você já viu um ditado que diz que tudo que é combinado não sai caro? Existe um combinado de Deus comigo, com você, e o preço não foi barato, não. Então você não pode falar assim, Deus não fala comigo. É porque você não está no lugar aonde deveria estar para que Deus falasse com você. E esse lugar, de novo, não é o lugar humanamente favorável. O lugar é onde você está. Porque se você está aos pés da cruz, querido, você pode estar passando no deserto, mas Deus vai lá no deserto falar com você. Você pode estar na cova dos leões, Ele vai lá na cova dos leões falar com você. Você pode estar lá na prisão, Deus vai abrir as portas e vai lá com você na prisão. Não foi assim que aconteceu? Tem vários exemplos na palavra. Não importa, nós queremos criar um evangelho de que eu tenho que estar tudo do meu jeitinho. Não é, querido, é do jeito dele. Tem momentos que você vai falar, Senhor, não estou entendendo, porque eu estou fazendo tudo certo, calma aí. Deus vai falar com você, porque o combinado, Ele é fiel, Ele vai te dar, Ele vai junto. Mas você precisa observar o seguinte: assim como Deus perguntou para Adão,
aonde estás? Aonde você está? Você pode estar de prontidão, como Adão estava das outras vezes. Das outras vezes, Deus não precisou chamar, ele chegou lá, Adão já estava lá. A única vez que a Bíblia relata que Deus pergunta para Adão onde você está, é justamente o dia que Adão não estava. Né? Então, você precisa entender isso. Você precisa a todo instante estar no centro da vontade de Deus. Então, aonde Deus quer falar com você, você está. Mas naquele dia, Adão não estava. E eu faço essa pergunta para você nesta noite. Deus quer falar com você aonde você está. Aonde você tem se colocado para que Deus está ou não está falando com você, na sua sensação, né? Porque Deus quer falar com você todos os dias. A vontade que Deus tem de falar com você é tanta. Presta atenção, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Mas ele queria mostrar para Adão o seguinte: Adão, eu sei onde você está, mas eu quero te dizer que o lugar combinado, eu estou aqui. O lugar combinado está aí dentro de você, querido. É o Espírito Santo que habita dentro de você, é o lugar combinado. Jesus não disse isso para os discípulos, chamou os discípulos, trazer um pouco assim, Bíblia da linguagem de hoje, do Júlio. Os discípulos chegam ali, eu tenho um combinado com vocês. A gente costuma falar no mercado, tem bem bolado, você vê? Tem um bem bolado. Eu vou precisar ir, mas eu vou deixar um outro, um consolador. E ele vai vir. E ele vai habitar com vocês até o fim da consumação dos séculos. Ele vai estar junto. E foi isso que Jesus fez. E foi isso que aconteceu. Nós estamos aqui nesta noite porque o Espírito Santo, que é o contrato que Jesus fez conosco, está valendo. Ele ainda está falando, ele ainda está agindo, ele ainda está atuando. Mas todos os dias, esse mesmo Espírito que habita em você está perguntando: onde estás? Onde você está? Que momento você está vivendo? Adão teve também, além dos problemas financeiros, passou a ter dores, ele e Eva, né? E aí, obviamente, que você sabe, num texto que nós muito usamos, que o salário do pecado é a morte. Mas presta atenção, mas essa morte não é só física não, querido. Morreu o relacionamento, morreu os sonhos, morreu projetos, morreu ideias, morreu experiências. Naquele dia, Adão perdeu muito mais do que a morte física que ele ia passar. Até porque ele viveu bastante, né? Uns 900 anos, não foi? Tempo, Ele não pode reclamar que Deus deu tempo para ele, não. Mas acabou o relacionamento com Deus. Acabou aquele prazer do paraíso. Acabou. Querido, toda vez que você sai do momento do encontro, sai do momento que Deus quer falar com você e segue outras coisas, você vai perder muito mais do que você imagina. Porque olha bem, Adão e Eva passaram a ter dores. Dores. Sem Deus, a vida, querido, é sofrimento. Mas o sofrimento com Deus é vida. Entende isso? A vida sem Deus é sofrimento, mas o sofrimento com Deus é vida. E Adão perdeu vários benefícios, né? Agora ele teve que entrar num momento aí. Mas só que Deus é um Deus que a Bíblia diz que as suas misericórdias são infinitas, né? Então, Deus, ele não se cansa. Jeremias 29:13, né? Aqueles que me procurarem me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Então, se Deus é um Deus de misericórdia, ele ainda vai se encontrar. Só que agora você tem que buscar de todo o coração. E aí veja o seguinte, nós vimos que Adão era um homem que tinha um benefício, perdeu esse benefício, passou agora a não desfrutar mais, não é isso?
Mas e aí, como é agora o nosso encontro com Deus? E Jesus, ele deixa claro, né, quando ele fala lá em Mateus 6, né, mas quando for orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em segredo, e este Pai que te vê em segredo te recompensará. Então nós já sabemos que o lugar não é o lugar aonde você aparece. Por isso que Jesus recriminou os fariseus que ficavam na esquina lá fazendo pose, né? Estou orando pela nação. Não. O lugar onde Deus vai falar com você. Você sabe onde fica o quarto aqui? Lembra? O quarto é na sua casa, querido. Deus, ele sempre vai mostrar para você que o melhor lugar é que você tenha um lar comprometido com Ele. É na sua casa, é na sua família. Deus nunca vai virar para você e falar assim, não, agora eu vou acabar com essa família e formar outra. Não, não. Aquilo que Deus une, o homem não separa. Então, querido, o lar que você tem é um projeto criado no coração de Deus. O lar que você tem é onde Deus vai falar com você. É lá no seu quarto. Muitas vezes, essa oração, a gente acha que oração no quarto, eu preciso botar um monte de coisa no quarto. Bota a Bíblia lida direitinho, bota um negócio. Não, querido. Você pode estar de joelho, em pé, sentado na cama. Porque é você no secreto. É você e Deus. Para que ninguém possa falar, olha, lá está o homem de oração, a irmã de oração. Não é isso. Deus quer que você se relacione com Ele no secreto. Veja aqui, em 1 Coríntios 6,19, diz assim, acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que foi dado por Deus, e que este santuário não é de você mesmo? Veja bem, Deus, ele te deu uma oportunidade de ter um encontro cotidiano com Ele, sem você precisar sair de lugar nenhum. Então você pode estar no ônibus, você pode sentar no ônibus e Deus pode sentar do seu lado, querido. Você pode estar no seu local de trabalho. Eu já tive algumas experiências assim meio... uma delas que foi uma vez que eu estava numa reunião com um cliente. Estava ali resolvendo alguns assuntos e tal. E de repente Deus falou para mim, levanta daí, vai para outra sala que eu quero falar com você. Eu levantei, vocês me dão licença que eu vou... Eu ia falar bem assim, vocês dão licença que eu vou bater um papo com o papai, mas eu não falei assim porque a pessoa acha esquisito. Vocês dão licença que eu vou resolver um assunto? E fui para a sala do lado, fechei a porta e falei, é isso aí, eu estou aqui. O Senhor mandou estar aqui e Deus falou comigo. Deus falou algumas coisas que eu tinha que fazer, o que eu ia agir, né? Me deu uma cola em umas mensagens, de vez em quando Deus me dá umas colas assim, eu tenho que anotar, né? Aí a gente anota. E aí voltei para a reunião, fiquei 15 minutos lá. Pedi desculpa, não tive que resolver uma emergência. Querido, você tem que ter 11 intimidades com Deus. Tem momentos que Ele vai te chamar e você tem que estar lá. Lembra de Samuel? Eis-me aqui. Então não precisa ter lugar específico, não precisa ter dogmas específicos, ok? É lógico que a gente tem que entender que igreja, ela é um elemento orgânico, ou seja, ela é exemplificada na palavra como o corpo de Cristo. Então a gente está aqui, não é para encontrar com Deus, porque Deus está aqui, querido. Eu estou aqui, é para compartilhar o encontro com os irmãos, não é? Eu estou aqui para falar, Deus está comigo, como está com o irmão, como está com o pastor, e a gente está junto numa comunhão, desfrutando desta presença maravilhosa que é o Espírito Santo que habita em nós, ok? Desfrutando, e lógico que Deus vai, como a Bíblia diz, que onde tiverem 2 ou mais, então Ele vai ter uma manifestação específica. Então o Espírito Santo vai estar aqui e a gente vai estar ministrando junto, e o Senhor vai estar nos aperfeiçoando, nos dando entendimento um com o outro, derramando a sua graça, não é assim que diz lá no Salmo?
né, que a união entre os irmãos é como óleo precioso, né, que desce, e aí tem, isso dá outra mensagem, né, não vou dar cola para o pastor não, porque ele já está olhando aqui para mim. Entenda, existem momentos que nós vamos partilhar, mas isso é fruto de um conjunto de encontros que você tem na sua casa, no seu local de trabalho, em qualquer lugar que você está. Por quê? Porque você ouve a voz do Altíssimo. Porque você está de prontidão para quando Deus falar com você, você falar, opa, estou aqui. E Deus vai falar coisas com você, muitas vezes, que você não vai querer ouvir. Às vezes, para essas coisas que não querer ouvir, Deus usa uns cabeça de vento igual eu, assim, né? A gente pega, ele faz uma mensagem aqui, fala com algumas pessoas, coisas que nem eu sei o que ele está falando, tá? Eu já tive muita experiência de estar pregando, e uma pessoa fala, rapaz, quando você falou aquilo, aconteceu isso, eu falei? Às vezes a gente não lembra tudo que a gente fala aqui, né? Mas nós estamos aqui para isso, para deixar o Espírito Santo dirigir a coisa, né? Entenda, Deus quer fazer isso com você no seu local de trabalho, né? Tem muita coisa que você pode fazer para ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, aonde você está, o que acontece? Presta atenção. Se o Espírito Santo está em você, e aonde você está, o Espírito Santo está em você, olha bem, se o rei vai para algum lugar, significa que aonde o rei está, em volta se torna reino. Isso é verdade. Você pega lá na história, quando o rei viajava, ia uma comitiva com ele, e aonde ele estava representando o reinado. Olha bem, se você está ouvindo a voz de Deus no seu local de trabalho, no seu local de trabalho se torna reino de Deus. Na sua casa se torna reino de Deus. Na faculdade se torna reino de Deus. Porque você está lá. O Espírito Santo está em você. Agora, a coisa mais triste é quando Deus quer falar e você não está. É quando Deus quer atuar na sua vida e Adão estava onde? Adão estava escondido. Infelizmente, tem muita gente escondida. Tem muita gente que já ouviu a voz de Deus, que já teve relacionamento com Ele, mas por conta do pecado se escondeu. Tinha ministério, tinha intimidade, mas por uma escolha errada, tem muita gente escondida. E detalhe, hein, eu vi uns dias atrás, um pastor falando uma coisa, que tem mais gente escondida dentro da igreja do que fora dela. Tem muita gente que tem talento, mas sabe por que está escondido dentro da igreja? Porque quando a pessoa está em casa, e passou de ir na igreja, a gente sente falta, né? Ah, irmão não está vindo mais na igreja, a gente liga, pergunta, cadê o fulano? Ah, está viajando, amém, está viajando. Ah, não, fulano está doente, Mas a gente sente falta quando a pessoa não está aqui, ora por ele. Mas se você está aqui, para mim está tudo bem, eu estou olhando para você, então não vou orar com você não, você está aqui, está bem? Então o crente se esconde para ninguém lembrar dele, para ninguém procurar ele, para ninguém falar com ele. É verdade. Tem muito Adão escondido. Tem muitas Deus falando, ó, cadê você? Cadê você que falava comigo no paraíso? Cadê você que ouvia a minha voz e eu dialogava com você? Cadê você que eu perguntava sobre o que você fazia durante o dia, você me contava com tanta alegria? Ah, hoje eu fiz isso, hoje eu vi aquela planta. Estou conjecturando Adão aqui no paraíso, né? A Bíblia diz que ele que nomeava os bichos, né? Então, hoje eu encontrei aquele bicho, achei diferente, tinha 100 pés lá, então deu o nome de centopeia. Tudo bem que isso não é assim, tá não, irmão? Se fosse olhar a etimologia da palavra, tem outra história nisso aí, mas só estou dando um exemplo, para você entender que Adão estava na boa vida, Adão tinha mordomia, irmão. Adão não era igual a você, que precisa acordar cedo, ou pega o trânsito, ou pega ônibus. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade, eu trabalhei em São Paulo. Irmão, lá não tinha esse negócio de você acordar 8h30 para chegar às 9h no trabalho, não, chegava às 9h, o cara acordava às 5 da manhã,
para poder pegar 3 ônibus, um metrô. Aí vinha no metrô com aquele monte de gente assim, né? Todo mundo apertadinho. Aí os crentes lá assim, ai Adão, eu vou te pegar quando chegar no céu. Que não precisava estar aqui, estava na mordomia. Mas Adão estava na mordomia, irmão. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram nessa mordomia com Deus antes. Oravam e sentiam Deus respondendo. As coisas aconteciam. Mesmo não tendo dinheiro, tinha uma felicidade. Agora você está cheio da grana, cheio de rico e está triste, deprimido. Porque você ouviu a voz, escolheu ouvir a voz do dinheiro, escolheu ouvir a voz, das vontades e abafou a voz de Deus. Mas Deus quer falar com você. Deus não cansa. Deus, Ele insiste. Ele fala, eu quero continuar falando com você. Eu quero que você volte naquele... A Bíblia sempre fala que quando nós estivermos com Ele, nós voltaríamos a ser, na figurativa como Adão, não vai ser assim? Da mesma forma, Deus quer voltar com você, querido, num momento de intimidade, naquele momento de oração. A gente usa muito o termo, principalmente quem é mais antigo, igual eu, assim, quando a gente falava do primeiro amor. Você já viu esse termo? Aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus e estava na empolgação, todas as reuniões, todos os eventos, orava até pelo time de futebol dele não perder, orava por tudo. E aí, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e Deus falando, e Ele não ouvindo mais. Deus não quer isso para nós, querido. Deus quer que nós podemos ter em condições de ouvir a voz a qualquer momento e aonde estiver. Para a gente fechar, a palavra do Senhor diz assim, na carta aos Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Querido, infelizmente, muitas vezes nós estamos com o coração endurecido pelos problemas, pelas coisas que deram errado, por aquilo que você planejou e não deu certo, e por causa de estar endurecido, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, não é porque Deus não quer falar, não é porque Deus não está falando, não, é porque você não está no lugar onde Ele queria que você estivesse para Ele falar com você. E eu quero trazer isso agora para você, da mesma forma que quando eu ouvi essa palavra, o Espírito Santo ministrou na minha vida, de que eu deveria me colocar mais no lugar onde Ele quer falar comigo. Deus, Ele quer que você volte a esse entendimento. Deus, Ele quer fazer com que o seu cotidiano, você vai ainda ter que trabalhar, querido, como eu falei, depois que aconteceu com aquilo com Adão, não teve mais volta. Mesmo que Deus resgatasse, Deus não levou Adão para o Éden de volta, ok? Deus não levou. Deus não colocou Adão na mesma posição, não, agora mudou. A consequência tem consequência. Só que Deus, Ele esteve sempre preparado para que você pudesse voltar a ouvir a voz dEle. Você pode não ser mais beneficiário das coisas humanas, mas da presença de Deus não falta. Deus, Ele quer que a nossa presença encha. Você vai ver esse termo várias vezes no Antigo Testamento, quando Deus, Ele visitava, sempre dizia assim, e a glória do Senhor enchia o lugar, ou o templo, você vai ver isso. Agora, quando o Novo Testamento, a glória do Senhor, quando ela enche, quem é o templo agora? Você. Querido, deixa a glória de Deus encher você, deixa você poder estar no lugar para Ele ouvir. Não deixa mais aquela frase, aonde está o seu próprio nome? A pior coisa que existe é quando você ouvir, aonde está Júlio? Aonde está fulano? Queridos, não é para nós mais. Aqui já tem pessoas, aproveitar que é um culto de quinta-feira, a maioria, aqui tem gente madura que frequenta EBD. Querido, nós não podemos mais ficar em posição de escondido. Nós temos que estar no lugar onde Deus quer. Se coloque de pé, querido.
E aí você, estando no lugar que Deus quer, aí sim você vai estar apto a se santificar todos os dias. Você vai estar apto. E como o tema de hoje, né? Se santificar, porque você vai ver o quê? Maravilha. Você quer ver maravilha na sua vida, querido? Se santifica, se coloca no lugar certo, se coloca na dependência de Deus. Pastor André, vem aqui para orar conosco. Apresenta a sua vida ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos neste momento, queridos. Tenho certeza que o Espírito Santo falou ao nosso coração de uma forma muito especial. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo. Deus não é um Deus que se manifesta no barulho. Deus é um Deus que Ele se manifesta de muitas formas. Mas uma das formas mais fortes é dentro do nosso quarto. Porque ali não tem ninguém curtindo, ali não tem like, ali não tem público, ali tem um servo, um adorador, um pecador quebrantado diante da presença do Rei, não à espera de um público, mas à espera de um quebrantamento, de ouvir a voz do Espírito Santo. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque teu Espírito Santo fala conosco de muitas maneiras. O Senhor falou comigo de uma forma muito especial, e eu sei que há pessoas aqui, Pai, que já estão numa caminhada há muitos anos na presença do Senhor. Existem pessoas que estão dando os primeiros passos nessa trajetória cristã, e não é fácil para nenhum de nós, ó Pai. São tantos afazeres, são tantas coisas terrenas, tantos compromissos, tantas circunstâncias que se levantam contra nós, e muitas das vezes, ó Pai, estamos dentro da Tua casa, estamos, ó Pai, em tantas atividades, ó Pai, na caminhada cristã, fazendo a Tua obra, mas quantos são aqueles, ó Pai, que já não ouvem mais a Tua voz? O Senhor é um Deus que não se manifesta uma vez somente no dia, Pai. Quando ia ali ao encontro para falar com Adão no crepúsculo da tarde, hoje o Teu Espírito Santo habita em nós, ó Pai. O Teu Espírito Santo, quando acordamos na madrugada, quando estamos indo para o trabalho, quando estamos levando os nossos filhos para a escola, quando nós estamos sentados na nossa mesa, na alimentação, o Senhor quer fazer parte conosco ali, Pai, da alimentação com os nossos filhos, com a nossa esposa, dentro da Tua casa também aqui, Senhor, é um lugar que o Senhor se manifesta também. Deus nos ensina a cada dia a ouvir a Tua voz. Oh, Ramana Suridikova Lamanaia, que a presença do Espírito Santo possa arder em nossos corações, que nós possamos abrir a Tua palavra, que nós possamos ligar um som no nosso carro ou no nosso celular, Pai, e termos uma sensibilidade maior, mais profunda no secreto, Pai, não por um movimento, por um retiro, ó Deus, ou por um congresso, mas por um momento diário, Pai, de estarmos nessa sensibilidade, de estarmos face a face com o Senhor. Deus, que o Espírito Santo possa fortalecer pessoas que estão nesta noite, aqui na Tua presença. Quantas pessoas que estão dentro, Pai, de uma igreja, Senhor, estão vazias, não sentem mais, não choram mais, não ouvem mais a Tua presença, não ouvem mais a Tua voz. E esta é uma noite que o Senhor escolheu para falar conosco, Pai, porque o Senhor foi ao encontro de Adão. O Senhor ali procurou, Pai, ali o Senhor não deixou ele na mão. O Senhor ainda, Senhor, deu uma oportunidade, Senhor, foi ali, Senhor, mas ele se escondeu. Ensina-nos a cada dia, Pai, a termos essa sensibilidade de ouvir a Tua voz, porque o culto não se encerra, Pai, quando nós damos a bênção apostólica. O culto, ele é constante, Pai. A adoração, ela é viva, ela é diária, Pai, porque o Senhor habita dentro de nós. Não se limita a 1h30, Pai, não se limita a 30 minutos de palavra. O Espírito Santo quer ministrar constantemente em nossos corações a Tua vontade, Pai.
Quantas pessoas que correm de um lado para o outro, quantas pessoas que estão desesperadas, à procura, Senhor, de um encontro ou de uma resposta de oração, e o Senhor falou conosco nesta noite. Entra no quarto, fecha a porta, eu estou ali, tem um encontro que eu quero falar contigo, face a face, é ali ao pé da cama, é ali ao redor da mesa, é dentro da sua casa, é no momento a sós contigo, como eu já tenho falado há tantos anos atrás. Senhor, nos ajuda, perdoa pelas nossas falhas, ó Pai, que nós possamos ter essa sensibilidade, priorizar, Senhor, este tempo para que possamos se santificar, porque como é o tema desta campanha, quando nós buscamos a Tua face, quando santificamos e buscamos uma vida de santidade, de renúncia, aí o Senhor fará maravilhas em nosso meio, Pai. Nós te agradecemos por esta presença. Obrigado, Espírito Santo, que a partir de hoje, Pai, corações sejam incomodados na madrugada, Senhor, voltando para a sua casa, que esta palavra nós possamos ingerir, mastigar ela, Senhor, ainda este final de semana, e que seja o Espírito Santo martelando em nosso coração, Pai. Eu quero me revelar mais a Ti, eu quero me revelar mais a Ti. Os projetos, os propósitos, tem coisas grandes, ocultas, coisas que ainda não subiu ao coração do homem, ainda os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor ainda tem para revelar, lá dentro do nosso quarto, Pai, através da Tua palavra, através de uma comunhão, ó Deus, com o Teu Espírito. Eu quero abençoar cada família, cada coração, pessoas que já foram ministradas nesta noite, por esta palavra, Senhor. Sustenta, fortaleça, continue, Espírito Santo, realizando maravilhas em nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. A palavra, ela não volta vazia, é palavra dos céus, é alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite. Eu quero dar os avisos finais. Enquanto eu dou o aviso, eu quero chamar o nosso pastor presidente, né? Temos a honra de estar aqui com ele, cultuando. Ele vai despedir a igreja com a bênção apostólica, logo após os avisos. Marcos e Maristela oferecem o culto ação de graça pelo casamento no civil hoje. Deus abençoe esse casal. Vem aqui que nós vamos orar por vocês. Oração dos homens amanhã, sexta-feira, de 6 às 7. E reunião com o departamento de homens, todos os homens na reunião após a EBD, dia 17/7, sala 9. Amém? Domingo agora, reunião após a EBD. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Falando sobre relacionamento, né? Adão viveu um relacionamento incrível com Deus, ele viu o Senhor. Abraão não viu, né? Mas ouviu, né, a voz de Deus, né, em respeito. Pastor Pavés, você quer saber mais como é que era falar com Deus no tempo de Abraão? Pastor Pavés viveu naquele tempo, sabe como é que foi? Pode contar com detalhes, amém? Nosso pastor vai orar agora pelo casal também, com a bênção apostólica. Aleluia. Forçou agora, hein? Forçou com força. Só quero pedir as orações. Eu vou estar seguindo amanhã para Santa Maria de Jetibá, aniversário da igreja, amém? E domingo de manhã eu vou estar no aniversário da igreja de Cristóvão Colombo. Então ore por mim, pela viagem, para que tudo vá bem. Parabéns ao casal, Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nesta noite, mais uma vez, nesse altar, o Senhor falou conosco. Vidas foram abençoadas, tanto no templo como nos lares, e nós só podemos te agradecer, Pai. Muito obrigado pelo alimento liberado sobre a Tua igreja. Nunca tem nos faltado. Também oramos, ó Pai, agradecendo pela vida do Marcos, da Maristela, que contraíram um matrimônio, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a vida deste casal, e que eles vivam o Teu propósito, e que eles sejam tudo aquilo
que o Senhor projetou para eles. Abençoe também a viagem para Santa Maria de Jetibá, que o Senhor seja conosco na ida, no retorno, e que ali o culto seja debaixo da tua bênção. Muito obrigado por tudo, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da tua poderosa mão. Nós oramos e agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor, e os que creem digam amém. Deus te abençoe, vá na paz, um bom final de noite e uma noite de descanso para a sua vida.